irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz essa noite, levante sua mão e dê um glória ao nome do Senhor Jesus. Há motivo de alegria, porque nós estamos na casa do Senhor, e na casa do Senhor a fartura de alegria. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem dado à sua igreja, a cada um dos irmãos, né? Agradecer ao pastor Fábio, a esse projeto, a todos os pastores, né? E todos os obreiros, né? Nosso irmão Adelino, que está ali também, sua família, que Deus continue abençoando, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos trazer uma palavra nessa noite, me colocaram o primeiro, irmão. Primeiro a gente está chegando, mas quem pode dar glória? O salmista Davi disse, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está alegre? Por estar na presença, aleluia, e na casa de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para sempre. Aleluia. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Samuel. Deus, à tarde, me deu essa palavra. 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? Vamos ler. Que diz assim, e disse, havia ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência ou bondade, por amor de Jonatas, Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram a presença de Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? Ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Malqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Pai maravilhoso Deus, Santo de Israel, esta é a tua palavra fiel e é verdadeira, e nesta noite ela vai nos renovar, nos avivar, em o nome do Senhor Jesus, amém? Tome seu assento, dando glória ao nome daquele que vive e que reina para sempre, aleluia. Glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus, aleluia. Quem é príncipe do Senhor, levanta a mão nessa noite, só quem é príncipe. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é para nós, é para os príncipes. E quantas princesas tem aqui do Senhor, diga glória a Deus. Amém? Então nós estamos em um culto de missões, aleluia, neste projeto Noés da última hora, glorificado e exaltado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Aleluia. Eu pedir a Deus uma palavra, e Deus me deu agora à tarde esta palavra. Glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para sempre. Eu estava questionando a Deus, porque eu já preguei esta palavra, eu falei assim, Deus, aleluia, sempre eu digo, aleluia, que as pessoas que estão na igreja, uns é porque estão para agradecer a Deus pelas promessas cumpridas na sua vida, realizadas, e outros estão porque Deus prometeu e ainda não cumpriu as promessas de Deus, aleluia. E se eu perguntasse nessa noite, aleluia, quem ainda não recebeu aquilo que Deus prometeu, levante a mão nessa noite. Aleluia, quem já recebeu de Deus a promessa, já foi cumprida e está aqui nesta noite para agradecer a Ele, levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Pois bem, essas eram as duas perguntas que quando eu li esse texto, irmão Adelino, aleluia, obreiro Adelino, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, eu perguntava para a igreja, só que Deus falou comigo dizendo, tem alguém que ainda não ouviu a minha voz, tem alguém, aleluia, com promessa
promessas ainda, com algo na vida que eu ainda não me manifestei, aleluia, com promessas na vida dele. E eu quero te dizer para você nesta noite, aleluia, que é o terceiro grupo nesta noite, alguém que ainda não viu a voz de Deus, alguém que não viu ainda um profeta falar um sonho, uma revelação, que nesta noite Deus falará contigo. Oh, glorificado quem crê na glória ao nome do Senhor nesta noite, porque Ele está aqui. Esposa, me ajeita um pouco d'água aí. Amém? Então Deus está dizendo que Ele é da totalidade. Ele era no passado, no presente e no futuro. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele comanda todos os tempos da tua vida, da tua história, da tua família e do teu ministério. Quem crê? Quem consegue levantar a mão para cima e dar glória ao nome do Senhor Jesus? Só que pastores de todos 3 grupos que eu perguntei nesta noite, todos eles só estão aqui por causa do Deus da promessa. Eles não estão aqui só por causa da promessa, mas eles estão aqui pelo Deus da promessa. Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Quantos estão aqui por causa do Deus da promessa? Mas por que, pastor? Tem que ser o Deus da promessa. Glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para sempre. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Hebreus 11 e capítulo 13, aleluia, Hebreus 11 versículo 13, todos estes que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e obedecendo-as, confiaram que, aleluia, eram estrangeiro e peregrino na terra. Levanta a tua mão e dá glória ao nome do Senhor nessa noite. Porque muitas das promessas, irmão, aleluia, muitas pessoas podem até não ver, mas eles têm certeza do que vai acontecer. Eles têm certeza que Deus não falha. Eles têm certeza que Deus cumprirá aquilo que Ele tem falado, porque Ele não é homem e nem filho do homem para mentir. Glorificado seja o nome do Senhor, e nem para se arrepender. Amém? E a história que eu li é uma história maravilhosa. É uma passagem da Bíblia, amados, maravilhosa, porque vai dizer, glorificado seja o nome do Senhor, que Davi, aleluia, depois de assumir o trono de uma grande batalha, ele está agora dentro do trono de Israel. Ele é o rei de Israel. Eu imagino agora Davi, aleluia, sentado, aleluia, uma cadeira no seu terraço, no seu palácio, e agora ele lembra. E o que ele lembra, pregadores? E o que ele lembra, igreja, é que ele tem um compromisso, uma palavra. Só que quando a mente dele volta no tempo, ele vê que Jonatas, ele vê que Saul, ele vê que toda a casa, aleluia, o reinado passado, a dinastia que passou, glorificado seja o nome daquele que vive e que reina para sempre. Ele lembra, glorificado seja o nome do Senhor, que não tem mais ninguém vivo. E isso era motivo dele não querer fazer ou cumprir a promessa que Deus tinha feito, ou que Davi tinha prometido a Jonatas. Diga glória ao nome do Senhor. Então, amados, quando ele lembra, ele podia fazer como os homens fazem, esquecer da promessa e dizer, passou, não tem para que eu provar. Só que ele está aqui numa analogia, ele está aqui representando o próprio Deus que te prometeu algo. E que nesta noite, quem sabe se você dá glória, quem sabe se você chamar a atenção de Deus nesta noite, Deus não lembre de você para cumprir aquilo que ele tem prometido. Nesta noite, glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Amém? Oh Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, amado, que ele dá um grito. Eu imagino ele dando um grito no reino e dizendo, chama alguém, porque eu quero usar de bondade de Deus. Eu imagino Deus falando na sua palavra nessa noite, falando comigo e com você, dizendo, quem quer a bondade de Deus aqui? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu sou o primeiro a dizer, eis-me aqui, Senhor,
aleluia, de bondade nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. E a Bíblia diz, amado, que chega um servo a ele e diz: eu não conheço a dinastia passada, eu não sei se tem alguém vivo ainda do reinado de Davi e de Saul. E a Bíblia diz, amado, glorificado seja o nome do Senhor, que ele disse: olha, tem alguém que conhece alguém, tem alguém que trabalhou no reinado de Saul e continua aqui, aleluia, cuidando do reinado agora de Davi. E a Ziba, e a Bíblia diz que Ziba vem, e quando Ziba chega, glorificado seja o nome do Senhor, ele diz: olha, tem alguém da família da casa, aleluia, do rei passado, do rei Saul, porque eu quero usar de bondade. Tu já viu se Deus nesta noite olha, que Ele está olhando para esta igreja, Ele olha para mim, para você, para dentro do coração, e não encontra um pedido nosso, ou nós olhamos para um lado e olhamos para outro, aleluia, estamos não sentindo a presença do Espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus dizendo: eu quero abençoar, e Deus dizendo: eu quero renovar, e Deus dizendo: eu quero operar, mas o povo não abre mão. Aleluia, nesta noite abre o teu coração. Nesta noite abre o teu coração, porque Deus vai falar nesta noite. Não é porque está começando o culto agora, aleluia, que nós vamos entrar parado. Nós temos que começar a glorificar pregadores. Vocês que estão aqui nesta noite, adore, louve, exalte, porque este culto é um culto para aquele que vive e reina para sempre. Deus me disse no meu coração, igreja, Ele disse no meu coração uma coisa maravilhosa. Ele disse, aleluia, tem muitos príncipes tem muitos servos meus, aleluia, esquecidos. Tem muitos servos meus que eu vou renovar nesta noite com esta palavra. Tem muitos profetas meus que não profetizam mais. Tem muitos cantores que não cantam mais. Tem muitos pregadores que não pregam mais. Tem muitos adoradores que não conseguem mais adorar. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite: quebre o protocolo e adore a Ele, exalte a Ele. Ei, canta Ramaná. Quando vestimos um terno, queremos colocar protocolos, pastores. Mas Deus nos chamou e disse que o fogo arderá continuamente no altar. A igreja está sentindo alguma coisa? A igreja está sentindo alguma coisa nesta noite? Se você estiver sentindo, reverbere. Se você estiver sentindo, coloque para fora, dando glória àquele que vive e reina. Oh, glória a Deus. Ei, canta Ramanás. Nós fazemos o culto para Deus e muitas vezes nós esperamos que Deus faça o culto para o homem. Presbítero Dino, glorificado, mas aqui nós temos que fazer o culto para Ele nesta noite. O culto é para Ele, aleluia. Quem vem cultuar, não, pastor, eu vim só assistir o culto, então vai sair da mesma forma que tu entrou. Mas se você chegou aqui e disse: eu vim cultuar, eu vim buscar, eu vim adorar. Ei, canta Ramanás. Ei, canta Ramanás. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Alguém disse: olha, Davi, sabe quem é ele? Aleluia, ele é aleijado de ambos os pés. E ele está lá em Maqui, na casa de Maqui em Lodebar. Uma terra que planta e não nasce. As pessoas pensam que você vai plantar e não vai nascer. E Deus está dizendo que te escolheu não foi o homem. Quem te escolheu foi o próprio Deus. Olha para teus braços nesta noite e diga assim: nos meus braços corre sangue real. Corre sangue real. Corre sangue real. Oh, aleluia. Adora Ele nesta noite. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Eu imagino Davi olhando para Ziba e dizendo para ele: olha o pastor Chaga. Ele olhando para Ziba e dizendo: ei, eu não te perguntei nada sobre ele. Eu não te perguntei o defeito dele. Eu não te perguntei por que ele não está aqui. Eu não te perguntei por que ele não está cantando. Eu não te perguntei por que ele não está pregando. Aleluia, mas eu sei por quê. É por isso que eu mandei buscar. Deus está falando com alguém aqui nesta noite conosco.
Eu sinto a presença do Espírito aqui neste lugar. Ziba disse logo o defeito do homem todinho. Tem muita gente que é assim. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor está passando um bálsamo na tua vida nesta noite. Ele nesta noite, pastor Fábio, através dos Noés da última hora, Ele vai renovar, Ele vai avivar, Ele vai levantar pregadores, vai levantar cantores, vai levantar homens que estão em Lodebar, estão escondidos. Mas Deus está dizendo nesta noite, eu levantei os Noé da última hora, para te dizer que eu tenho um chamado na tua história, um chamado na tua vida. Aleluia. Eu te escolhi. Os homens podem não te entender, mas eu te entendo. Agora imagina a viagem. E a viagem do servo Ziba. Se você for ver a história dele, é triste. E ele vai buscar ele. Quando ele encontra ele na esquina, talvez ele chega talvez na casa de Maquire. E a Maquire era como se fosse uma casa de repouso, pastor Fábio. Era uma casa que quando Davi correu de Absalão, ele se escondeu, ele ficou lá, ele preparou cama, preparou mesa, preparou tudo para o exército. Aleluia, porque ele é grato a Deus. Glorificado. E agora ele recebe quem? Ele recebe da linhagem de Saul. Ele recebe ele e diz: meu filho, não tem para onde tu ir, eu vou te deixar aqui mesmo. Deus está preparando, Deus está te guardando, as mãos de Deus estão sobre a tua vida. Quem sente a mão de proteção de Deus, quem sente a mão de Deus, muitas das vezes nós nos questionamos: porque eu não apareci, porque não deu para me cantar em tal congresso, porque não deu para me pregar, é porque não é o tempo. Deus está te guardando. Quem crê nessa palavra? Tem tempo, irmão, que nós achamos que estamos fortes. Só que quem conhece a nossa estrutura é Deus. Quem conhece a estrutura do homem não é o próprio homem, é Deus. E quando Deus nos esconde, é porque Ele está nos livrando. Ele está dizendo que está escondido lá na Carimaqui, mas um dia alguém vai lembrar de ti. Um dia alguém vai lembrar de ti. Aleluia. Quem crê que Deus está lembrando de você nesta noite? Quem crê que Deus está te chamando e me chamando nesta noite? Adore e exalte o nome daquele que vive e reina para sempre. A viagem de ida dele não foi difícil. O pior foi a viagem de volta. Aleluia. Ziba dizendo para ele: olha, quem mandou te chamar foi o rei. E você sabe, eu conjecturo isto, você sabe que quando o rei manda chamar alguém, aleluia, da máscara da linhagem de Saul, o rei é intercessor a Davi. Aleluia. Quando ele te olhar, ele vai te matar, ele vai cortar a tua cabeça. Aleluia. Para não deixar mais ninguém do reinado ameaçar o reinado de Davi. Só que quem chamou Davi foi Deus. E eu quero te dizer nesta noite, só quem é chamado de Deus levanta a mão nesta noite e recebe a graça, a misericórdia, o livramento. Aleluia. Quem te chamou, quem me chamou foi Deus. Quem te chamou a igreja foi Deus. Então não há ninguém que possa nos tirar daquilo que Deus nos colocou. Então continua adorando, dando glória e exaltando ao nome de Jesus. Amém? Eita, glória a Deus. Vai dando glória, igreja. Por quê, pastor? Porque quando nós damos glória, o ambiente enche de poder. O pregador tem mais palavra do céu. Você tem mais glória para glorificar. Você vai sair daqui renovado, avivado, cheio da presença do Espírito Santo. E você vai cantar o hino da vitória. A volta de Mefibosete junto com aquele servo de Saul, que agora é servo de Davi, do reinado de Israel. Na verdade, ele era um funcionário, como tem na prefeitura, quando tem por aí afora, aleluia, que sai prefeito, entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, e ele nunca sai da prefeitura. Diácono e Mandelino, era aqueles que é concursado. Ele era concursado, presbítero Lino. Ele era concursado. E ele estava dizendo: imagine a tormenta que sofreu Mefibosete na viagem. Ele vinha dizendo: se tu soubesse que meu senhor Davi já preparou para ti. Se tu soubesse. Eu vim nesta noite quebrar toda a palavra em nome de Jesus, de maldição da tua vida e da minha vida nesta noite. Eu vim dizer nesta noite que todo mal levantado contra a tua vida, quem recebe aí? Quem
recebe da glória. A Bíblia diz, aleluia, que se acreditar nos profetas, Deus cumpre a sua palavra na tua vida nessa noite. Quem crê? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Glória a Deus, aleluia. Deus não te chamou por a tua obra, meu irmão, minha irmã. Deus tem um chamado. E a vida daquele homem, irmão, foi de tormento até a volta a Jerusalém. Ele foi atormentado, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio. Porque quando ele chega em Jerusalém, presbítero Guinho, quando ele chega em Jerusalém, pastor, aleluia, ele chega, pastor Chagas, Simon. E a Bíblia diz, glória a Deus, que ele se joga aos pés de Davi. Como você e eu fizemos essa noite aqui neste lugar. Irmão, quem vem se joga nos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós conhecemos logo por quê, pastor? Porque esta pessoa começa a adorar o nome do Senhor. Ela começa a dizer, Deus, olha a minha vida, glorificado seja o nome do Senhor. Ele se joga no seu tapete vermelho como este e diz, ah, meu Senhor, ele está pedindo clemência, misericórdia. Pastor, o que tu queres dizer, o Espírito Santo? Eu não quero dizer, o Espírito Santo está dizendo a mim e a você. Deus te trouxe aqui para te dar uma vitamina espiritual. Deus te trouxe aqui, aleluia, para te dar uma injeção de ânimo. Deus te trouxe aqui para dizer que os projetos dele na tua vida não acabaram. Isso não é palavra de homem, é palavra de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, a Bíblia diz que quando ele se joga nos pés de Davi, eu imagino o rei Davi estendendo a mão como ele está estendendo para nós nesta noite. Aleluia, levantando, aleluia, estendendo as mãos e dizendo, Mefibosete, eu te trouxe aqui, não foi para te tirar a tua cabeça, não trouxe aqui para te matar, eu trouxe aqui para te levantar, eu trouxe aqui para te dar vida, eu trouxe aqui para te dar uma palavra, eu trouxe aqui para colocar uma mesa, aleluia, à tua disposição. Come, te alimenta, sai daqui renovado na presença de Deus. Ele já está morto, irmão. Porque a mente dele já está dizendo, eu vim para morrer. O rei Davi vai me matar. Só que a Bíblia diz, amado, que quando o rei Davi estende a mão, ele disse, como é que tu vai ter misericórdia de um cão morto como eu? Sendo filho do rei. Porque a Bíblia diz que ele é filho de Saul, mas ele é neto de Saul. Mas ele tinha direito no trono de Israel. Ele estava nas suas veias correndo sangue azul. Glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Amém, igreja? Oh, vai dando glória. Aleluia, glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Davi levanta aquele homem. Glorificado Deus a levantar alguém aqui nesta noite. Eu quero profetizar, quem tem juízo recebe. Porque eu já estou com a minha mão levantada, porque eu recebo. Glorificado seja, através deste congresso, Deus levantará. Através deste congresso levantará cantores que vão cantar para adorar o nome do Senhor. Não é para o nome aparecer, mas é para Deus exaltar, louvar e engrandecer. Aleluia, louvar o nome daquele que vive e reina para sempre. Deus levantará pregador através desse trabalho, quem crê na glória e exalta o nome do eterno e poderoso Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Deus está conosco. Quantos Mefibosete tem aqui? Levante a mão nesta noite. Deus está nos sarando nesta noite, aleluia, Jesus. Deus está nos sarando nesta noite, aleluia, Jesus amado. Deus está nos sarando nesta noite, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem crê na glória exalta o nome de Jesus.
Ele disse, aleluia, eu vim aqui para usar de benevolência. Eu imagino o pensamento de Davi dizendo, eu tenho, aleluia, glória a Deus, um compromisso com teu pai, o Jonatas, e o meu compromisso é cuidar bem da casa dele. E hoje eu lembrei, depois de anos, que eu tinha que cuidar bem. Quem quer que Deus cuide da tua casa? Quem quer que Deus cuide dos teus filhos? Quem quer que Deus cuide da tua família? Quem quer que Deus cuide da tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, das tuas irmãs? Aleluia, nesta noite, a noite de você lembrar ele. Faça algo, mas pastor, Deus é demente, Deus esquece, Deus dá uma promessa e não lembra mais, não. Aleluia, o lembrar de Deus aqui, glorificado seja o nome do Senhor, é uma ação. Quando Deus lembra, Deus age. Quando Deus lembra, Deus cumpre a promessa. Quando Deus lembra, Ele faz acontecer aquilo que é para acontecer, aquilo que Ele falou, aquilo que o profeta profetizou, vindo da parte de Deus, acontecerá na tua vida. Oh, Jesus maravilhoso. A Bíblia diz, amado, glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus, que Ele disse, vou te devolver tudo aquilo que era do teu pai Saul. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou te devolver as terras, herança. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que pertencia a Saul. E Deus fala conosco nesta noite. Eu tenho orado pela igreja brasileira, tenho orado por este ministério, os ministérios que sempre nos acompanham, pastores, porque precisamos de restituição. Glorificado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Nós precisamos de restituição. Precisamos pegar de volta aquilo que foi roubado da igreja. Precisamos buscar os dons. Precisamos buscar a língua estranha. Precisamos buscar o Espírito. Precisamos buscar aquilo que é de Deus e que Deus tem para a sua igreja. Hoje estamos preocupados só com palavras bonitas. E os púlpitos estão cheios. Seja o nome do Senhor. Estamos criando uma geração que não quer mais, aleluia, dobrar o joelho. Nós estamos criando uma geração que não quer mais obediência. Nós estamos criando uma geração dentro de Jerusalém. E sabe o que aconteceu com Jerusalém, igreja? A Bíblia vai dizer, pastor Fábio, que veio a perseguição a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer, amado, que aquele povo começou a adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui nesse texto que ele volta agora para Jerusalém e ele come em Jerusalém. Glorificado seja o nome do Senhor. E todo dia ele foi convidado pelo rei para estar em Jerusalém, glorificado, comendo. Mas pastor, ele não era aleijado? Ele era aleijado de ambos os pés, mas ele estava em Jerusalém, porque Deus quebra protocolo nesta noite para mudar a tua situação e a minha situação nesta noite, em o nome de Jesus. Quem recebe a palavra, dá glória ao nome de Jesus.